Bom, pessoal, ultimamente eu li esse livro do Robert Bosnak, Breve Curso sobre Sonhos. Um livro muito curto, muito simples, uma linguagem muito acessível e que você acaba adquirindo também algum tipo de conhecimento sobre a prática da interpretação de sonhos. Porém, eu não quero falar aqui sobre esse livro, mas sobre uma escrita que eu acabei desenvolvendo ao ler este livro. Eu juntei dois elementos que aparecem nesse livro aqui do Robert Bosnak, juntei esses dois elementos e desenvolvi uma escrita pessoal, que eu passei a desenvolver durante os meus dias, que eu acho que pode ser útil para você. Bom, vamos lá. E que elementos foram esses? Logo no primeiro capítulo, o Robert Bosnak, ele traz uma descrição muito interessante sobre uma associação que ele está fazendo durante uma análise de sonho um sonho que ele teve. Ele começa a pensar sobre aquele sonho e ele descreve com muita profundidade as associações, as ampliações de imagens que ele realiza. E é isso que me chamou muita atenção nesse momento aqui, nesse primeiro e no último capítulo do sonho. No último capítulo do sonho, não, do livro, né? No último capítulo eu não sei se ele está falando, não lembro se ele também está fazendo uma análise sobre algum sonho, alguma coisa do tipo, talvez sim, não estou lembrado agora. Mas no primeiro capítulo ele está ali pensando num sonho que ele teve durante o dia, e ele vai para o trabalho, para o consultório, e ele começa a pensar sobre aquele sonho, ampliar as imagens, associações, e aí de repente chega o paciente que ele ia atender, e aí ele começa a ver a associação que tinha entre o sonho e o caso, o paciente que ele estava atendendo. Mas o que me chamou mais a atenção é a forma como ele escreve. Uma descrição assim riquíssima, livre, você vê que ele está ali com uma liberdade de fazer as associações, as ampliações, não está preocupado se está certo ou se está errado, está preocupado em fazer ampliações possíveis sobre aquelas imagens do sonho. Isso me chamou muita atenção, porque ele demonstra na prática a prática de associações, de ampliações das imagens. Ele mostra assim, de forma muito prática durante ali o momento em que ele está escrevendo esse primeiro capítulo. E aí outra coisa que eu juntei, né, para formular essa escrita é a maneira como, uma das formas, um tipo de manejo que ele administra nos grupos talvez de interpretação de sonhos que ele administra. Ele faz um grupo, ele administra grupos em torno disso, né? Então uma pessoa ali conta um sonho e o grupo tenta, junto com ele, né, ampliar as imagens daquele sonho, fazendo perguntas, fazendo associações em torno daquelas imagens que um dos participantes relatou de um sonho. Bom, e aí uma das coisas que ele pede para os participantes fazerem é um tipo de autopercepção, meio que fecha os olhos e perceber o que é que está sentindo naquele momento. Desde sensações físicas, corporais, a pensamentos, imagens, sentimentos, o que está sentindo. Então ele pede para que a pessoa descreva o que está se passando naquele momento com ela. Isso aí, para mim, assim, também é riquíssimo, né? Principalmente porque eu estou trabalhando um pouco mais essa autopercepção do meu corpo, né? Das minhas sensações. E aí eu juntei esses dois elementos. Essa liberdade que ele traz no primeiro capítulo de associações, de pensamento, de elaborações, e essa autopercepção, e desenvolvi um tipo de escrita. Não sei se já existe essa escrita, obviamente, porque eu nunca estudei sobre escrita livre, escrita criativa, né? Esses tipos de escrita eu nunca estudei sobre isso. Mas ao ler o Robert Bosnak, eu passei a criar, para mim, essa escrita, esse formato de escrita. Se você conhece se já existe algum tipo de escrita dessa maneira, deixa aí nos comentários, comenta aí para eu ficar sabendo, tá bom? Mas vamos lá, o que é que eu passei a fazer? Eu passei uma primeira etapa, né? Eu sento, fecho meus olhos e começo a perceber o que eu estou sentindo, inicialmente ali no campo físico do meu corpo. Às vezes às vezes a gente nem percebe isso, mas às vezes surgem dores de segundos, uma dor ali no local específico, dura alguns segundos, depois ela desaparece. Sentir as sensações das costas no encosto da cadeira, né, dos pés, como é que tá meus pés, como é que tá posicionado minhas mãos. Eu não sento de uma forma específica, eu deixo meu corpo sentar livremente, como ele quiser sentar. E aí eu vou percebendo como é que ele sentou, o que é que ele está sentindo, o que é que eu sinto internamente dentro do meu corpo e externamente. E começo depois, aí entra a segunda etapa, a escrever tudo isso que eu estou sentindo, que eu estou percebendo a nível físico, de sensação. Então eu começo a escrever, no caso eu uso o computador, você pode usar um caderno, alguma coisa mais manual, mais artesanal, né? Você pode escrever na mão, mas no momento estou usando o computador. Então eu começo a descrever essas sensações físicas.
Posteriormente, eu começo a sentir também algumas sensações emocionais, algumas imagens aparecem no meu campo de visão, alguns pensamentos também começam a surgir, memórias, lembranças, algumas preocupações, e tudo isso eu vou descrevendo. Eu percebo inicialmente, sinto aquilo, vivencio aquilo por um momento, depois eu abro meus olhos, rompo, né, interrompo aquele momento de percepção para escrever aquilo que eu estou sentindo. Mas no momento que eu estou escrevendo, eu também estou percebendo as ideias que vão surgindo. Porque eu posso estar descrevendo ali uma preocupação e de repente surge uma ideia que associa-se com aquela preocupação, surge uma imagem, surge uma associação, bom, isso aqui que eu estou sentindo eu consigo associar com tal coisa, e aí de forma muito espontânea, eu não estou forçando, né, meu racional a elaborar, fazer elaborações como se eu estivesse resolvendo uma equação de matemática. De forma muito espontânea eu vou escrevendo o que eu estou sentindo, o que eu estou percebendo, o que eu consigo elaborar naquele momento, de forma livre, né, de forma muito criativa. E aí, novamente, eu pego aquela parte inicial do Robert Bosnack, né, do capítulo inicial, que é uma escrita livre, e escrevo da mesma forma. Eu não tento barrar, não barro o que eu estou sentindo. Na verdade, não barro as ideias que eu quero escrever. Eu escrevo o que surge na minha cabeça. Poxa, não vou escrever isso aí porque isso aqui é feio. Não, eu escrevo, deixo fluir naturalmente, vivencio aquilo. Já fiz isso aí algumas vezes, desde depois que eu comecei a elaborar, né, essa escrita. E vou falar agora dos efeitos que isso teve para mim. Sim, eu consigo organizar mais minhas ideias, consigo organizar aquilo que eu estou sentindo, que eu estou percebendo, que eu estou vivenciando. Como se eu estivesse, de certa forma, trazendo uma espécie de aterramento. Estivesse me aterrando, porque aí eu consigo ter uma autopercepção mais desenvolvida, uma autopercepção que vai para além do corpo, que traz a questão do sentimento, dos pensamentos, das ideias, das elaborações mais profundas. E aí eu consigo ter uma espécie de aterramento. Imagina você colocar um copo cheio de água e areia, você sacode aquilo e a areia vai ficar totalmente ali, um pouco meio que dissolvida na água. Você não consegue separar a água da areia. Mas aí se você deixa um tempo descansando, ela vai decantar e você consegue separar a água da areia. É como se eu estivesse fazendo uma espécie de decantação. Você que sentar, escrevo, tenho essa experiência, que é uma experiência altamente de elaboração, de criação, e aí eu consigo decantar e perceber o que é que eu estou sentindo, o que é que está se passando comigo. Isso é muito interessante, muito profundo. Bom, então um dos primeiros efeitos que eu percebi é justamente esse aterramento, essa decantação. Consegui perceber, ter essa percepção, essa elaboração, e um outro efeito é justamente uma espécie também, um efeito terapêutico, que eu consigo sair daquele momento, eu consigo perceber, na verdade, que quando eu comecei a escrita eu estava percebendo, sentindo, tendo ideias específicas, e no final da escrita, aquelas ideias iniciais, elas se transformaram, elas passaram por um processo de transformação. Elas não são mais as mesmas. Então, se você faz isso, você vai perceber que desde o início, aquilo que você escreveu, que você estava sentindo, as imagens, e olha para o final, houve uma transformação. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo, não vou dizer tudo o que eu escrevi, mas vou dar um exemplo de algo que eu escrevi que no começo eu estava me sentindo perdido. A sensação que eu estava sentindo ao começar a escrita era de perdição. Estou me sentindo perdido. E eu comecei a escrever aquilo. No final, quando eu cheguei no fim da escrita, eu não estava mais perdido. Eu sabia onde que eu estava, eu consegui me encontrar. Então veja que interessante que isso não aconteceu somente nessa escrita, é só um exemplo. Mas todas as escritas, eu percebi essa transformação. Por quê? Porque você está se auto-percebendo, você primeiro faz esse trabalho de auto-percepção, descrever, escrever o que você está percebendo, e durante o processo da escrita você também está fazendo elaborações. Você está criando ideias novas, e você está escrevendo aquilo ali com liberdade. Quando você escreve com liberdade, você deixa que a criação flua. Você não interrompe esse processo criativo. Então, obviamente, no final você vai ter criado alguma coisa nova. E isso é terapêutico, isso é transformador. Então, pessoal, se você quiser fazer esse trabalho, não sei se você já faz algum trabalho nessa espécie de escrita, você já faz esse tipo, se quiser fazer esse tipo de trabalho, então siga esses passos que eu coloquei aqui. Primeiro você senta, perceba seu corpo, as sensações que seu corpo está sentindo naquele momento. Depois escreva outras sensações mais internas, mais profundas. Interrompa a percepção e escreva. Volte para a percepção, perceba, interrompa e escreva. Então você faz esse processo aí
como se fosse o dissolve coagula, né? Aquele processo alquímico que você se repete várias vezes com uma certa constância. Então você vai ali elaborando, depois na escrita você consegue elaborar alguma coisa e no final você tem aí uma escrita muito interessante. Não só a escrita que é interessante, mas o processo, o desenvolvimento, aquilo que você chegou, aonde você chegou. E aí você pode também analisar o que você escreveu. Você tem ali um material muito interessante, muito rico, como também analisar aquilo, o ponto final, né, o ponto de chegada que você conseguiu elaborar no final dessa escrita. Então, se você quiser fazer isso, faça, deixa aqui nos comentários como é que foi. Se você for fazer, também deixa aqui nos comentários que você vai fazer ou que você já faz algum trabalho nessa espécie. Deixa aqui também como que você faz essas escritas, você desenvolveu ou que você faz algum outro método que você aprendeu, que aí a gente elabora aqui cria aqui um canal de diálogo, né, sobre esse assunto, e eu vou saber também que esse assunto é um assunto interessante, que eu posso trazer aqui mais informações sobre ele aqui dentro do canal, tá bom? Então deixa aí seu like se você gostou desse vídeo, e se inscreva no canal para ajudar aqui no crescimento da página. Eu quero que esse canal aqui cresça, o canal aí que eu tô fazendo aí no meu ritmo, dentro do meu tempo, mas que eu quero que ele chegue aí a um crescimento interessante para que mais pessoas possam dialogar comigo e possam aprender ou até mesmo trocar ideias aqui comigo, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.